Recebemos no 360 Pedro Nuno Santos e André Coelho Lima. Muito boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Pedro Nuno Santos tem sido apontado como possível sucessor de António Costa. O que deve o PS fazer se perder eleições? Deve viabilizar um governo do Partido Socialista ou deve repetir a solução governativa? Antes de mais, boa noite. Eu percebo a curiosidade nessa questão, mas essa é uma questão errada. Perdoe-me, na nossa opinião, obviamente. Nós estamos num momento importante, uma campanha eleitoral. Nós devemos apresentar ao nosso país o nosso programa, a nossa visão do Portugal que nós queremos, as nossas lideranças e depois esperar que os portugueses votem, escolham a configuração parlamentar com que nós teremos de governar. E nós achamos que o foco nessa questão é um foco errado. Nós precisamos, eu, por exemplo, acho muito mais interessante discutir as soluções que nós e o PSD têm para o país, em matéria de segurança social. Quer dizer, o líder do PSD defendeu a privatização parcial da mesma, o plano de redução de impostos do PSD, ou a nossa... Vamos falar disso. Essas são as matérias importantes. Essas são as matérias importantes para os portugueses, entretanto, escolherem a relação de forças que querem entre os diferentes partidos. E não considera importante os portugueses saberem que tipo de solução haverá depois de 30 de janeiro, conforme, por exemplo, o Rui Rio já disse o que faria no caso de perder eleições? Isso é uma opção do PSD. Nós não fazemos nenhuma combinação, nem nenhum arranjinho com o PSD, nem com qualquer outro partido. Nós temos um programa, queremos discuti-lo e queremos ter o melhor resultado possível. Uma maioria que permita que dê ao Partido Socialista a estabilidade que o país precisa. E é para isso que nós nos vamos bater. E é isso que nós achamos que todos devem fazer. E, portanto, rejeitamos qualquer combinação com o PSD antes das eleições. No dia 30, os portugueses vão escolher e, de acordo com a organização parlamentar que o país escolher, nós governaremos. Portanto, havendo uma maioria de esquerda no Parlamento, será a maioria de esquerda a governar? Sobre essa matéria, eu acho que nós temos que o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do PS têm sido muito claro. Nós não faremos nem arranjinhos, nem combinações, nem com o PSD, nem com qualquer outro partido. O Partido Socialista vai-se bater por uma maioria que lhe permita governar com estabilidade. Achamos todos que os portugueses não estão disponíveis para estarmos constantemente em eleições. Têm mais do que fazer, temos todos mais do que fazer do que estarmos sistematicamente em eleições. E para isso é preciso uma maioria que dê estabilidade. E é por essa maioria que nós nos vamos bater nesta campanha. E o PSD não pode estar aqui em desvantagem, uma vez que já abriu o jogo e do outro lado não há reciprocidade? Bom, muito boa noite, cumprimentar o Pedro também e dizer que não, o PSD está em grande vantagem. E a vantagem que tem é dizer às pessoas aquilo a que vem. Aquilo que é suposto que aconteça dos partidos que se apresentam em eleições, que explique quais são as suas linhas vermelhas, quais são os seus pontos de entendimento e, sobretudo, que mostre uma posição de sentido de responsabilidade, tendo em conta aquilo que interessa ao país. Ou seja, vamos aqui já começar por concordar numa coisa. Quando refere a importância da estabilidade governativa, todos concordamos com isso, nesse sentido é que o PSD disse já, o Dr. Rui Rio disse já, que se o Partido Socialista vencer as eleições, que viabilizará que o Partido Socialista constitua governo. E, portanto, esta clareza os portugueses exigem. Esta clareza tem na do PSD, não a tem da parte do Partido Socialista. E, portanto, quanto a isso não há nenhuma desvantagem, é uma vantagem, porque, sabe, há uma diferença entre jogar póquer ou outro jogo qualquer ou estar na política. Estando na política, nós temos que vir a jogo dizer aquilo que temos. Eu acabei de ouvir o Pedro Nuno Santos a dizer que não estamos com arranjinhos ou combinações. Isto significa, no fundo, foi a própria adjetivação do que fizeram há 2 anos atrás. Não, fizemos porque há 2 anos atrás. Peço desculpa. Claro que fizeram. Depois do resultado eleitoral. Mas, Pedro, e é exatamente antes isso ninguém que nós, fez. E é exatamente, aqui ninguém fez. E é exatamente isso que nós estamos a propor. O PSD parece muito mais preocupado em saber se vai governar, mesmo não tendo condições de maioria à direita para o fazer. E quando aquilo que verdadeiramente, quando diz, nós temos que ser claros, as pessoas têm de saber ao que vimos. Esse debate é o debate que nós temos que fazer sobre as soluções para o país. Natural. Agora, o PSD parece obcecado, como sendo o principal tema de discussão, nós assistimos isso no Congresso, saber se o PS lá vai estar para suportar um governo do PSD. Quando verdadeiramente o que o PSD tem que clarificar é um conjunto das suas propostas para o país, que aliás precisam mesmo de clarificação num conjunto muito diverso de áreas. Vamos ser claros quanto a isto. Há 2 questões. Em primeiro lugar, os partidos apresentam-se, não há coligações tirando a CDU. Não há nenhuma coligação pré-eleitoral. E não se discutem coligações pós-eleitorais. Aquilo que é importante é que as pessoas digam
exatamente aquilo para que estão disponíveis em todos os cenários. É preciso que de partidos importantes da democracia portuguesa, como é o Partido Socialista e como é o Partido Social Democrata, isso seja claro para as pessoas. Isto não significa menor ânimo no sentido da governação. O PSD tem o seu projeto, tem o seu programa, apresentou-o, defende-o e é com ele que se apresenta ao país para poder governar, se os portugueses assim quiserem. Estamos, obviamente, preparados para todos os cenários e com as cartas em cima da mesa. Repare, há pouco no início disse que, independentemente da configuração parlamentar, governaremos. Isso é um triunfalismo que nós não temos, está a ver? Nós aguardamos por aquilo que vão dizer as pessoas e depois veremos se governaremos ou não. Não é uma questão de triunfalismo. Nós apresentamos eleições, obviamente, com o objetivo de ganhar. Não nos peça para dizer que, olha, vamos aqui, podemos... Não, nós vamos a eleições para disputar... E Rui Rio vai ainda... Mas deixa-me só dar aqui dizer uma coisa. O André, o seu deputado, peço desculpa, referia a importância da estabilidade. O PSD não prometeu nenhuma estabilidade. O PSD prometeu, olha, podemos dar 2 orçamentos e depois logo se vê. Isso não foi isso também que foi dito. Isso não é a estabilidade. Já foi claramente esclarecido pelo Dr. Rui Rio. Ao fim de 2 anos reavalia-se. Não foi. Ao fim de 2 anos reavalia-se. Foi isso. Aquilo que foi dito é que quem perde as eleições tem que respeitar quem vence. E se for responsável, conseguir conceder condições para que se consiga governar. É isto que foi dito. E o PSD e Rui Rio vai ainda pedir uma maioria absoluta nesta campanha? O PSD nunca pediu maioria absoluta. O PSD não entra em triunfalismos. O PSD está com toda a humildade neste processo. Mas não acha que seria importante para o país que destas eleições saísse uma maioria absoluta? Se me pergunta se era preferível o PSD ter um número maioritário de deputados, naturalmente. Aliás, se perguntar isso a todos os partidos, todos dirão rigorosamente o mesmo, não é? Então, porque é que isso não é dito de forma tão aberta por Rui Rio? Almejamos o melhor resultado possível. Não, repare, porque, sinceramente, esta questão dos prognósticos não tem relevância no combate político. O que tem relevância Por isso é que nós temos que nos concentrar nas nossas propostas para o país, nas respectivas lideranças e depois deixar os portugueses escolherem. Bom, e com as condições escolhidas pelos portugueses, quem ganhar, para não me acusar de triunfalismos e de arrogância, quem ganhar terá de procurar as condições para o fazer. E a maioria absoluta é o melhor para o país? Nós entendemos que, tendo em conta os últimos acontecimentos, nomeadamente a precipitação de umas eleições antecipadas, que aquilo que mais precisamos é de um governo com uma maioria que ofereça estabilidade ao país. E é para isso que nós nos estamos a bater e achamos muito importante. Os próximos anos são de grande incerteza e essa grande incerteza exige um governo com força, com estabilidade e uma liderança com força, com experiência, que aliás tem a liderança do Partido Socialista e do governo atual. António Costa já disse que perdeu a confiança nos antigos parceiros. Também perdeu a confiança no PCP e no Bloco de Esquerda? António Costa, no debate com o PCP, não colocou as questões nesses termos. O que de facto aconteceu é que houve um momento, ao fim de 6 anos de trabalho em conjunto, em que já não foi possível conseguir um novo entendimento. Isso é o objetivo. Nós tínhamos um orçamento que é mais ou menos assumido de forma transversal como tendo sido a proposta mais à esquerda dos 6 anos, e por isso para nós foi um pouco difícil de compreender o seu chumbo. E, portanto, achamos que, à luz dos acontecimentos recentes, que é muito mais seguro para o país que o Partido Socialista tenha uma maioria reforçada que lhe permita governar sem corrermos o risco de termos eleições passadas. Portanto, será difícil restaurar essa confiança dos últimos 6 anos? Não é disso que se trata. Nós, neste momento, estamos-nos a bater por o melhor resultado possível. Achamos que é importante que o Partido Socialista tenha uma maioria reforçada que lhe permita governar com estabilidade, sem prejuízo de nós, mesmo com essa maioria, trabalharmos com todos os outros partidos, como sempre fizemos e como António Costa, ao longo da sua vida política, mostrou ser capaz. E que garantia de estabilidade dá a direita e o PSD, uma vez que todas as sondagens dão sempre esta necessidade de se contar com o Chega, um partido que Rui Rio disse ser instável? Estamos outra vez a falar do mesmo. Estamos a falar de cenários que já falamos no início e depois também convém evoluir aqui um pouco nisto. Vamos a ver. O ponto é este. O PSD apresenta-se a eleições com o Dr. Rui Rio como candidato a primeiro-ministro com o propósito de poder vencer as eleições. Temos a expectativa de que os portugueses nos deem essa oportunidade. Ouvimos o Partido Socialista a utilizar o argumento da experiência a seu favor, de facto está no governo. A experiência nunca pode ser um argumento, porque senão não havia alterações e não havia alternância tampouco na governação. Quem usava a experiência a seu favor era outro tipo de regimes, não aquele que estamos habituados. um bocadinho mais na questão da direita. Não aqueles a que estamos habituados. Queria que se focasse um bocadinho mais nessa questão da direita. Aqui, na questão, vamos a ver, aquilo em que quer que eu me foque é nos alinhamentos. É essa a pergunta.
E aquilo em que eu estou focado é em poder o PSD vencer as eleições. E depois de vencer as eleições, vermos. Quando há pouco, aqui o Pedro Nuno Santos referiu... André, é a mesma resposta que nós demos. Exatamente. Quando referiu esta questão dos arranjinhos, eu digo-lhe assim, vamos a ver. Há questões que têm que ser claras. E que serem claras não é dizer nós vamos fazer entendimentos com estes, vamos fazer entendimentos... Não é exatamente assim. É dizer-se isto. Se este partido ganha, nós viabilizamos que possa formar governo. Isto é dizer alguma coisa. Isto já é dizer alguma coisa. Isto não é falar em arranjinhos. Mas já não quer dizer, que está disponível para governar com o apoio de Chega. E dizendo isto, dizer assim, como é que nós sabemos se o PSD tem maioria absoluta, se o PS tem maioria absoluta, se o PSD tem maioria relativa, se a direita tem mais de 116 ou se não tem? Como é que nós sabemos? Nós não sabemos. E não adianta. Aí já é um exercício especulativo que nos leva, não sei quanto tempo vocês têm para isto, mas tínhamos que chegar aqui 2 horas. Mas que vai ao encontro da previsibilidade pedida pelo Presidente da República. A previsibilidade pedida pelo Presidente da República tem que ver com estabilidade. E nisso estamos com o mesmo foco. Aliás, foi logo por aí que até comecei, num ponto de concórdia entre ambos. Estabilidade governativa é preciso para o país. E os portugueses também têm isso em mente e terão naturalmente isso em mente quando forem fazer a sua escolha. E têm sobretudo o seguinte, têm de um lado o Partido Socialista, com 6 anos de governação, numa governação com resultados que estão à vista de todos. Nós temos hoje mais de 27% de portugueses considerados na pobreza e é um número que cresce de 2015, o que não deixa de ser curioso, cresce de 26,7 para 27,1, que é uma coisa chocante para uma governação que se diga já ouvimos esquerda. Esse dado por parte do líder do PSD. É de onde? Porque isso não corresponde à realidade. Claro. É da Pordata, se for lá ver os dados, vê que estão lá escritos com a evolução ao longo dos anos. Ter o terceiro país da Europa ao nível de contratos de trabalho precários, portanto somos o terceiro da Europa. Aumentaram os contratos sem termos, sabe nós disso? descemos. Repare, eu tenho que lhe fazer esta pergunta que tenho a certeza que estará comigo nisto. Nós não podemos, nós Portugal, estamos nisto da Europa desde 1986. Hoje eram 12, quando entramos eram 12 países. Hoje somos 27. Nós continuamos a descer de divisão. Nós continuamos na cauda da Europa, a descer lugares atrás de lugares. Nós aqui de 2000 éramos o 15º em índice de desenvolvimento e PIB per capita, hoje somos o 22º. Ou seja, nós descemos 7 lugares durante a vossa governação. Claro que pode, desde que eu possa terminar. Descemos 7 lugares durante a vossa governação na Europa, 10 lugares no mundo, na OCDE. Ou seja, se eu fizer a comparação com países de leste, agora já para não falar só no lapso temporal de 6 anos, na própria evolução, no crescimento da economia, nós temos a Lituânia a crescer 18%, a Polónia 17%, a Roménia 16,1%, a Hungria 15,1%, a Eslovénia 14%, a Letónia 12%, a Eslováquia 11,4%, a Estónia 10,4%, Portugal 7,2%. Só está à frente da República Checa. Como é que se coloca Portugal a crescer? Qual é o modelo económico para Portugal, de acordo com o Partido Socialista? E depois já lhe faço Primeira também a mesma questão. O PSD prefere sempre discutir os outros países do que o próprio. Vamos discutir Portugal. Sabe que a discussão relativa é importante, não é? E vamos discutir, só se ganha campeonatos se houver adversários. E vamos discutir com a seriedade que este tema exige a todos nós. Nós temos de perceber o que é que aconteceu a Portugal há 20 anos atrás e o que é que isso teve como consequência no nosso emprego. O país sofreu vários choques. Desde logo a adesão à moeda única, obviamente que foi com uma taxa de câmbio que era desfavorável à economia portuguesa, foi um choque ao qual a economia portuguesa esteve durante os últimos 15, 20 anos a adaptar-se. A mesma coisa com a abertura da economia europeia à China, que prejudicou especialmente... Deixa-me só terminar... Essa análise já está muito feita. Não está não. Porquê? Gostava que falássemos agora um bocadinho do futuro. Não está não. Para percebermos que o país sofreu choques importantes, teve que se adaptar a eles, mas nós hoje sabemos uma coisa. Sabe que toda a Europa abriu à China, não foi só Portugal. Não, mas nem todos tinham sido... Mas nem todos... O senhor ainda para mais é de Guimarães, sabe bem que o tecido produtivo português que assentava em setores de mão de obra intensiva, o texto, o vestuário e calçado, sofreu muito mais do que outros tecidos produtivos que não sofreram a mesma coisa. Que se reconfiguraram, tem que me deixar terminar. Se é para termos um debate sério, nós temos que me deixar terminar. E a verdade é esta. Nos 15 anos anteriores à governação do PS, nós tivemos uma taxa de crescimento médio de 0,4%. Foi muito pouco. Mas a verdade é que nos anos da governação de António Costa, nós tivemos uma taxa média de crescimento perto dos 3%. Já em convergência com a Europa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a verdade é que Portugal nos últimos 20 anos tem uma taxa de crescimento anémica.
Mas também é verdade que nos anos de governação do Partido Socialista, liderado pelo António Costa, o país já esteve a crescer perto dos 3% e em convergência. E nesse sentido tem que se falar mais de criação de riqueza e menos de redistribuição de riqueza? Nas duas coisas, sempre duas coisas, porque a igualdade, a coesão social para um partido como o nosso é muito importante. Então como é que se coloca Portugal a crescer? E preciso que seja um bocadinho mais sucinto na resposta para ainda podermos ir a outros temas. Se as soluções para o crescimento das economias fosse assim tão fácil, nós estávamos todos a crescer. E por isso é que às vezes precisamos de mais algum tempo para podermos conversar. O PSD entende que a bala de prata para o crescimento económico é a redução do IRC. Quando nós sabemos, e a maior parte dos estudos académicos comprovam isso, que €1 de investimento público tem um impacto e tem um efeito multiplicador na economia superior a menos €1 nos impostos. É verdade que há um trabalho para fazer em matéria de política fiscal, mas essa não é a bala de prata para se desenvolver o país. Qual é, então? Eu dou um exemplo concreto do que nós estamos a fazer numa área muito particular. Nós, na área da ferrovia, tínhamos que comprar comboios. Vamos comprar comboios. Mas, a par disso, o que é que nós fizemos? Abrimos uma oficina em Guifões, em Matosinhos, para recuperar material encostado, ganhando competências industriais na área ferroviária. Depois lançamos a criação, vai estar em construção, um centro de competências ferroviário, que faz o quê? Que vai juntar a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, as operadoras ferroviárias, a CP, a Metro Lisboa, a Metro do Porto, mais de 80 empresas privadas ligadas ao setor, que se vão juntar, criar um centro, que já se juntaram, e criar um centro de competências ferroviário, que fará o quê? Terá uma incubadora de empresas no setor, fará formação e fará investigação e desenvolvimento. E o concurso que nós lançamos para a aquisição de comboios exige que uma grande parte da produção, se não a totalidade, seja feita em Portugal. E assim nós estamos a criar condições para que a indústria nacional possa migrar para um setor que está em crescimento em toda a Europa, com maior valor acrescentado, e assim poder se desenvolver, fazer coisas novas. A redução dos impostos que o PSD propõe, por exemplo, ao nível do IRC, é uma redução cega e transversal a todas as empresas. Isto é, se a empresa cria emprego e investe, tem redução de IRC. Se a empresa não investe, não cria emprego e distribui todos os seus lucros sobre os acionistas, também tem esse benefício. Qual é a abordagem que o PS faz em matéria de IRC? Vai permitir a intensificação da dedução em sede de IRC das empresas que investem, das empresas que investem na inovação, na transição climática, que criam emprego. Portanto, nós temos uma política seletiva, o PSD tem uma política cega e indiscriminada de redução de IRC, que já agora é muito importante para nós financiarmos o Estado Social, os serviços públicos, a saúde e a educação e já agora para pagar a dívida pública. Esta forma de benefícios fiscais não lhe parece ser mais eficaz para garantir que, efetivamente, a descida de impostos acaba por chegar aos trabalhadores? Vamos a ver, impõe-se que, no fundo, possa eu falar sobre o programa do PSD e não Pedro Nuno Santos, mas vejo que... Não, mas agora vou esclarecer isto, vou ouvir... Agora vou clarificar. Também posso falar sobre o voto. E dizer o seguinte, nesse percurso histórico que fez, que foi até a entrada na moeda única... Não me faça mais nenhum, senão não temos tempo para mais. Mas eu estive a ouvir o percurso histórico, mas houve aqui um lapso nessa revisitação histórica. Foi a bancarrota e que foi a entrada da Troika em Portugal, da qual todos padecemos, com um contrato que foi assinado por um governo do Partido Socialista, entrada da Troika numa altura em que Portugal estava sem dinheiro para poder pagar as suas obrigações e cumprir as suas responsabilidades, após uma governação absolutamente catastrófica do Partido Socialista. Houve ali um lapso. Tirando isso, vamos a ver, não há bala de prata na descida do IRC. O PSD tem um compromisso com o crescimento económico, sabendo que as receitas públicas advêm ou dos impostos, do tributo das pessoas, ou do crescimento económico que gera ele próprio o crescimento, a receita para o Estado. Portanto, a riqueza gera receita para o Estado, como todos sabemos. É por esta via, ao invés da outra. Aquilo que o Partido Socialista faz é ir à receita mais simples, que é aos impostos das pessoas. E com esta nuance, deixe-me dizer-lhe que eu acho... Estávamos a falar das empresas, porque das pessoas o governo baixou bastante. Que é uma coisa, é uma nuance curiosa. O aumento de carga fiscal que foi proporcionado pela governação de esquerda do Partido Socialista foi todo em impostos indiretos.
que são impostos que contrariam aquilo que acabou de dizer o Pedro Nuno Santos, que são socialmente cegos. Ou seja, enquanto que nos impostos diretos sobre pessoas singulares ou coletivas são progressivos, temos a progressividade fiscal, nos indiretos não. Como o imposto sobre os produtos petrolíferos é um exemplo disso mesmo. Pagam todos. Paga quem tem muito e paga quem tem pouco. Vão baixar também. Depois ouvirmos lições de sensibilidade social de quem no governo aumenta os impostos indiretos, que são socialmente cegos, sinceramente, enfim, é algo que me custa ouvir, porque de facto não corresponde à verdade. Aquilo que é o compromisso do PSD é isto. O governo do Partido Socialista, e particularmente do Dr. António Costa, está uma governação, enfim, já com um ciclo longo, cansada e um cansaço que se nota. Nós não estamos nada cansados, temos no próprio muita Dr. António Costa, em que se percebe, e os portugueses já intuíram isto, que não está o Partido Socialista com o ânimo de poder continuar a pegar no país. É neste ponto que se apresenta o PSD com uma proposta alternativa, com uma proposta reformista, com uma proposta que nunca cessa de ser humanista, isto que seja bem claro, que nunca cessa de ser humanista, aliás. Absolutamente. E depois, já agora esclareço, sabe, falou do investimento público, da importância do investimento público. Eu vou-lhe dizer, sabe qual é o país que tem a taxa de investimento público mais baixa de todos os países da OCDE? Eu vou-lhe responder. Portugal, aquele que o senhor governa ou em cujo governo participa. Portanto, os senhores advogam uma coisa e depois os resultados são outro. E, portanto, e já agora, a proposta do PSD, já repetida à exaustão, prevê 65,5%, veja lá o detalhe, % de investimento público de distribuição da riqueza gerada. Ou seja, há um conjunto de reformas que, em nossa opinião, no cenário macroeconómico, conduzirão a um crescimento da riqueza num lapso de 4 anos dos 17,3 mil milhões de euros e a distribuição vai em 65,5% para despesa, ou seja, para investimento público. Eu queria ainda falar da TAP, porque é um assunto que também divide os dois partidos. E hoje tivemos... Vamos falar mais da TAP? 30 segundos. Não, falamos da TAP, mas é que eu gostava de falar da proposta para a Segurança Social do PSD. Já lá vamos, mas queria falar da TAP. Hoje a TAP anunciou que fechou a manutenção e engenharia Brasil. Não conseguiu vender porquê? Não acredita que isto dá razão a manutenção e engenharia Brasil? Não acredita que isto dá razão a Rui Rio quando diz que a TAP está a fazer uma sangria às contas públicas? Não, a Manutenção e Engenharia Brasil era uma empresa que... Mas se vendesse, não conseguia nada? Não, infelizmente não. Era uma empresa que já devia ter fechado há muito tempo e ninguém o conseguiu fazer e, felizmente, agora vai-se conseguir tomar essa decisão. Nós perdemos quase 900 milhões de euros por andarmos a manter a ME Brasil aberta. Infelizmente é uma empresa que não se consegue vender e, portanto, nós não podemos estar continuamente à espera de vender a ME Brasil quando é absolutamente inviável e nós não podemos continuar, sim, a manter um servidor do dinheiro da TAP aberto como é a ME Brasil. Agora, este é um tema muito complicado, é um tema difícil. E eu compreendo bem alguma inquietação, dúvida, até discordância de uma parte do povo português, de uma parte considerável do povo português, face ao montante de dinheiro que nós injetamos na TAP. Isso é compreensível, isto não é um país rico, é um país onde as pessoas têm dificuldades e, portanto, essa inquietação é compreensível. O que já não compreendemos da mesma maneira é a forma como o PSD tem encarado este tema, com a leviandade que não é característica de um partido que já governou e quer voltar a governar. Nós, ao dia de hoje, não sabemos o que é que o PSD teria feito, porque nós fomos todos confrontados com uma decisão difícil. Salvamos a TAP ou deixamos a TAP fechar? E a verdade é que até agora o PSD nunca assumiu. Agora está o trabalho feito e, portanto, é fácil. Bom, o ónus de salvarem a TAP já é do PS. Nós agora vamos herdar um plano de reestruturação aprovado, uma TAP com um plano aprovado em Bruxelas e tem um caminho para fazer. Mas a verdade é que aquilo que se pede a um partido que quer governar é, como diz Rui Rio, ter a coragem de dizer a verdade. E se nós não tivéssemos salvo a TAP, o que nós estávamos naquele momento a decidir era perder 3 mil milhões de euros anuais de exportações, 1.300 milhões de euros anuais de compras a mais de 1.000 empresas portuguesas e logo no primeiro dia, direto, 10 mil trabalhadores para o desemprego, diretos. E, portanto, aquilo que se exige não é saber se o tema é difícil ou não. O tema é difícil de explicar. Mas a verdade é que um governo e um primeiro-ministro têm que tomar decisões que são muitas vezes difíceis. E nós não sabemos o que é que o PSD queria fazer. Aliás, eu quis levar o tema ao Parlamento e o líder do PSD fugiu como o diabo foge da cruz. Não quis tomar uma posição. Teve a oportunidade de poder dizer não, que venha cá, que eu quero dizer o que penso sobre isso. Não foi o único, não é? Não, mas é que o líder do PS e o primeiro-ministro têm uma posição, sempre assumiu, defender a TAP. Quem nunca assumiu nenhuma posição e não quis ter de assumir foi, obviamente, o líder do PSD. E nós exigimos sempre
O tema pode ser difícil, muito. Pode ser fácil fazer campanha política negativa à volta do tema da TAP. Mas o que nós precisamos, e os portugueses precisam, é de saber se um líder político tem a capacidade de tomar decisões difíceis e de enfrentar temas difíceis. E aquilo que Rui Rio tem revelado sobre este tema é essa absoluta incapacidade. Quer responder, André Coelho Lima? Quero, não sem começar por dizer, se me permite, que no fundo estamos a entrar em temas que o Pedro Nuno Santos aborda como ministro. E, portanto, onde naturalmente a TAP e a ferrovia para a qual levou o tema há pouco, que aliás está com uma taxa de execução de 12%, o plano 2020 da ferrovia está com 12%, mas eu sei... A ferrovia já ficou lá atrás, agora olhando para a TAP. Não é verdade. Aliás, eu ouvi o Não se deixe enganar pelos seus consultores. Qual cavalgada das Valquírias a dizer que até o final do próximo ano, que estaria tudo terminado até ao final de 2023. Temos que falar da TAP, senão não temos mais tempo, André Coelho Lima. Mas a TAP, eu vou-lhe dizer uma coisa. E vai estar. Usou uma expressão dura, leviandade. E eu vou-lhe dizer, eu tenho aqui umas declarações suas em 16 de junho de 2020, que diz assim: os despedimentos não têm que ser inevitáveis. Há várias formas de fazermos uma reestruturação da empresa. Tem que ser feita com os sindicatos. Isto é em junho de 2020. Foi feito assim. Em fevereiro de 2021, a reestruturação está em junho, perdão, de 2021. Está no terreno. Temos uma empresa que já reduziu 25% da sua força de trabalho, a parte mais considerável na empresa. Foi com os sindicatos. Vamos a ver. André, foi com os sindicatos. Desculpe, é para não... Desculpe lá. Veja bem. É que aquilo que nós fizemos foi exatamente com os sindicatos que evitámos despedimentos. Eu vou pegar nas suas palavras. Isto já é difícil. É desnecessário tornarmos as coisas mais difíceis do que elas são. E o ponto é este. Algum português considera, ou até de outro país, que não é importante ter uma companhia de bandeira? Pois nós todos achamos, e o PSD acha, e o Presidente do PSD já o disse várias vezes, que era importante ter uma companhia de bandeira. Mas depois temos uma segunda situação, que é a realidade do país. A realidade em que o Partido Socialista deixou o país. E aí nós somos obrigados, como nas nossas vidas, e quem nos está a ouvir percebe isto, fazer opções. Fazer opções é, há muito, enfim, o investimento público tem que ser reprodutivo, muitas vezes socialmente, ele não tem que ser lucrativo. E, portanto, aqui há um investimento público que pode proporcionar e nós dizemos que nós estamos disponíveis a gastar esse dinheiro porque justifica o dinheiro que lá vamos gastar. E, na sua opinião, não se justifica? A questão é que nós já vamos em 4 mil milhões de euros. Não vamos nada. Estamos num país exaurido, estamos com os portugueses completamente exauridos de pagar impostos e temos que, por uma vez, dizer às pessoas que, de facto, não estamos em condições deste tipo de aventuras. Até porque não escamotear nunca a vossa responsabilidade, que quiseram, por teimosia ideológica, voltar a tornar totalmente pública a TAP. O que é que mudava? Coisa que se não tivesse sido feita, por exemplo, para começar, nos despedimentos tínhamos apoios europeus que não tivemos, como sabe melhor do que eu. Não sei. Tínhamos apoios, como tiveram as outras companhias, às quais nós não podemos aceder. Não, nós acedemos também aos apoios Covid. Veja bem sabe o que fez a Swissair versus Suíça, embora noutro tempo, o que fez a Alitalia agora. Ou seja, aquilo que nós temos é formas de resolver as questões. Mas qual era o PSD? Formas de resolver as questões e que o Partido Socialista, enfrentado perante a nacionalização, ou seja, perante a sua opção ideológica, a partir daí, quando tem o problema nas mãos, resolve como sempre resolveu. Vamos a ver. E resolve desta forma, sem querer desviar o assunto. Qual era o PSD? Resolve o problema na saúde. Veja bem, o Partido Socialista está a divulgar... Já não temos tempo para a saúde, André Coelho Lima. Gráficos que cresce o investimento na saúde todos os anos. E nós vemos as equipas todas a demitir-se, a pedir demissão todos os dias. Ou seja, o Partido Socialista resolve começar a resolver. Atira dinheiro para cima dos problemas, mas qual era a solução do PSD? E não resolve. André Coelho Lima e Pedro Nuno Santos, já não temos mais tempo. É muito injusto. Muito obrigada. Não é muito injusto, comecei pelo Pedro Nuno Santos. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Boa noite e até breve. Muito obrigado. Obrigado. É muito injusto.